Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu povo, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos de religião. E hoje a gente vai ter uma aulinha especial. Por que uma aulinha especial? Porque, bem, a gente estava falando de cristianismo, né? E aí a gente falou de cristianismo no fechamento dos povos, das religiões do mundo. E depois a gente veio falar do Brasil e acabou falando também de catolicismo no Brasil e protestantismo no Brasil. E aí, né, sentiu-se essa necessidade de saber de onde vem a base de toda essa história que a gente trabalhou. A gente falou de judaísmo, inclusive, né? A gente falou de judeus quando falou lá em história. Então, todas essas culturas, todas essas religiões, todas essas histórias, muitas delas estão ligadas justamente à questão da Bíblia. E hoje, né, para trazer um especial up aqui sobre a temática, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Bíblia, beleza? Então você pega o seu material, né, se organiza direitinho, vai para um local adequado, faz suas anotações aí, faz suas pesquisas aí depois também, que a gente vai começar mais uma aula, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho hoje sobre a história da Bíblia. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui pelo significado do nome. A palavra Bíblia, ela provavelmente vem de uma outra palavra bem antiga que chama-se Biblos, né? Provavelmente ela tem essa origem relacionada à palavra Biblos, que em outras palavras significa algo como biblioteca, né? Conjunto de livros. Então a gente está falando aí, quando a gente fala de Bíblia, um único livro, não sei se você já percebeu, mas a Bíblia, que é um único livro, na verdade ela é formada por um conjunto de livros. E é verdade, realmente parece uma bibliotecazinha comprimida num único catálogo, digamos assim, num único livro. A Bíblia nada mais é do que um conjunto de livros mesmo. Esse conjunto de livros ele foi escrito ao longo de muito tempo, né? Então não foi algo que foi escrito do dia para a noite, assim, de uma hora para outra. E ela foi escrita, né, por ser um conjunto de livros, também foi escrito por várias pessoas diferentes, tá? Então a Bíblia é um conjunto de livros, né? Na verdade é um compilado de vários livros escritos ao longo de vários períodos por várias pessoas diferentes, mas que para a crença cristã, para o cristão praticante, né, seguidor, aquele que acredita na questão da Bíblia, ele percebe que toda essa Bíblia, apesar de ter vários autores, parece ter, né, ela é perceptível ter uma linha bem reta assim na ideia, né? A gente vai chegar lá nessa questão. Mas vamos lá. O significado do nome Bíblia vem do grego, da palavra biblos, né, que significa livros. Então a gente tem aí um conjunto de livros formando um único livro nessa biblioteca aí que a gente chama de Bíblia. A origem. Vamos falar um pouco da origem. Vê bem. As histórias contidas na Bíblia, elas são de origem muito antiga. Elas provavelmente vêm aí da base da cultura judaica, né? Então a gente tem aí histórias, inclusive antes do judaísmo, a gente tem histórias aí relacionadas ao surgimento da humanidade. E aí, para a crença cristã, desde o surgimento da humanidade, né, vários povos se espalharam pelo mundo, mas um povo específico foi guardando, né, todas essas histórias e passando de geração para geração. Inclusive no sexto ano, para quem foi sexto ano, a gente já fez aquela brincadeira do telefone sem fio, né, que quando a gente levou na brincadeira a história vinha meio distorcida, mas quando a gente levou a sério a história passou e chegou bem certinha. Então muita gente critica assim, mas será que essas histórias no período mais antigo que foram passadas de geração por geração de maneira oral, ou seja, falada, chegou corretamente a dias posteriores? Bom, depende de muita coisa. Do ponto de vista histórico, tem povos que levaram muito a sério a transição das suas histórias e passaram o mais fiel possível, né? E do ponto de vista, digamos assim, religioso, da questão da crença, acredita-se, né? Os cristãos acreditam que um Deus zela pela sua palavra, que Deus zela pela sua palavra, e esse Deus que zela pela sua palavra garantiu aí o cuidado de que isso fosse passado de geração para geração, né, de uma maneira fidedigna. Então,
tanto pela parte da crença quanto pela parte da história, digamos assim, existe sim uma possibilidade dessa mensagem ter sido passada de geração para geração de uma maneira fidedigna. E aí a origem antes de chegar na origem da Bíblia, né, a gente está falando da origem das histórias mesmo que estão lá contidas na Bíblia. Então, as primeiras histórias lá do surgimento da humanidade, que foi passando de geração para geração por alguns grupos, e chegando à história dos judeus, né, que é o que a Bíblia propriamente vai tratando a princípio, e depois ela vai abrangendo mais coisas. Então, essas histórias foram passando a princípio de maneira oral. E aí, como a gente já viu em outras culturas, num dado momento da história, cada povo ele acabou transcrevendo aí suas histórias, e esse povo, no caso os judeus, fizeram a mesma coisa. Daí chegou um momento em que os judeus eles resolveram transcrever aí suas histórias, né? Atribui seus primeiros escritos a Moisés, uma das figuras mais conhecidas aí da Bíblia, e ele provavelmente transcreveu aí a partir de histórias que ele sabia, e mesmo revelações e coisas do tipo, ele foi lá, né, transcrevendo tudo fidedignamente e segundo a crença, como eu falei, como Deus quiser lá pela sua palavra, óbvio por trás de tudo isso. Bom, qual é a importância, né, da Bíblia para os cristãos? A importância da Bíblia para os cristãos é porque ela é a base de todo o cristianismo. Quando eu digo a base, eu estou dizendo assim, não se tem como você falar de cristianismo sem falar dessas escrituras, dessas inscrições. Então, assim, todo desenvolvimento, né, do cristão parte das verdades que estão contidas na Bíblia. Então, sua crença, suas regras de vida, né, de conduta, moral e ética, sua esperança mesmo para a vinda futura, né, toda a sua vida de maneira geral, ela é regrada pelas coisas contidas na Bíblia. Então, a importância para o cristão em relação à Bíblia é que não tem como ter cristianismo sem a Bíblia, né? Ela é a base, é ela que vai dar, digamos assim, o caminho, vai dar a direção para o cristão. O cristão ele localiza, digamos assim, direciona a sua vida a partir da Escritura. É tanto que tem um salmista que ele diz assim, ó, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele está dizendo que o que ilumina a vida dele, o caminho da vida dele, é justamente a Bíblia, né? Eu até brinco assim com a galera, quando falta luz, né? E você pega uma lâmpada, o que você faz? Você bota assim no chão, que é para você iluminar o seu caminho e saber por onde deve andar. Então essa simbologia serve para essa situação, né? O cristão, ele usa a luz da Bíblia, as coisas que ele deve, ele ilumina o caminho da vida dele a partir das verdades contidas na Bíblia. Então essa é a lógica do cristianismo. Então, dentro da questão cristã, a importância da Bíblia é justamente a base de tudo. E aí vem a questão da inspiração. Como eu falei para vocês, mesmo a Bíblia tendo sido escrita por homens, o cristão, né, dentro do cristianismo, acredita-se que a inspiração de todas essas obras, né, foi feita pelo próprio Deus. Então, todos esses homens, eles escreveram, né, e passaram, seja de maneira oral, seja de maneira escrita, essas histórias, mas acredita-se que um Deus, ele não só inspirou, como zelou por toda essa palavra. Então, quando o cristão, ele tem como importância, quando eu digo que a base dele é a Bíblia, é porque a Bíblia para ele nada mais é do que a palavra de Deus, nada mais é do que os desígnios de Deus para a sua vida. Então, quando eu digo que a base para o cristianismo é a coisa mais importante, na verdade eu estou falando que o que é mais importante é o próprio Deus para a vida do cristão. Deus, ele para o cristão, Deus é a coisa mais importante, digamos assim. E aí, dentro dessa lógica, o que ele designou para a humanidade, né, o que ele designou para a vida de cada um, ele deixa claro para os cristãos, está claro tudo isso dentro das questões bíblicas. Então, o cristão, ao ler a Bíblia, ele acredita aí que tudo isso que tem foi feita por inspiração divina. Então, ele, ao ler a Bíblia, ele se conecta, digamos assim, ele se comunica com o próprio Deus. Essa é a lógica da crença cristã. Ok? A Bíblia, meu povo, ela é dividida, tá, em algumas partes. Eu acho que a divisão mais clássica, né, como o Brasil predomina-se muito a cultura judaico-cristã, né, e principalmente o cristianismo, acho que boa parte dos brasileiros sabem a divisão da Bíblia, né, que é a famosa divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então a gente tem um conjuntão de livros, né, e esse conjunto de livros ele tem uma divisão bem clássica, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Do ponto de vista histórico,
né? O Antigo Testamento ele vai contando as histórias da origem da humanidade, segundo o ponto de vista bíblico, até o período, tem uma hora que ele vai afunilar para falar da história mais dos hebreus e sua relação com Deus, e aí até ali o período de domínio persa, né? Então a gente vai ver ali, a gente estudou persas, né, em história, e aí a gente vai ver que alguns povos ali se sobressaem na região, né? Então a gente vai ver os judeus tendo um período de desenvolvimento, né? As famosas eras, né? A era do patriarcado, a era dos juízes, o reino dividido, e depois a queda desse reino dividido, né, para os assírios, os babilônicos, e no final os persas vão lá e dominam a região, e as histórias bíblicas elas acabam com esse domínio, né, acabam nesse domínio, para ser melhor explicado. Depois desse período aí, não se tem na Bíblia, no caso, a gente aí inclusive vai ter também uma situação que é o seguinte: a Bíblia católica e a Bíblia, digamos assim, protestante, a Bíblia evangélica, que são provavelmente os dois grupos mais usados, né, tem algumas diferenças. Então a Bíblia católica tem alguns livros a mais, né, a evangélica então consequentemente tem alguns livros a menos, mas de maneira geral a maioria dos livros são a mesma coisa. Tem a questão da tradução, que também pode diferenciar uma palavra ou outra, mas provavelmente a mensagem tem o mesmo tom. E aí o que acontece? No caso da Bíblia católica, existem algumas histórias contando esse período mais intermediário aí ao fim do domínio persa. Já na Bíblia que os evangélicos usam, a gente não tem esse período interbíblico aí que alguns chamam de silêncio profético, onde não há escritos considerados inspirados por Deus, mas ambos retomam, né, com a segunda fase, que é o famoso Novo Testamento. Essa é uma pequena diferença entre esses dois grupos, né, de livros usados pelos católicos e pelos evangélicos. Mas voltando aqui para o Antigo Testamento da Bíblia, de maneira geral, você vai encontrar provavelmente esses grupos de livros aqui. A gente tem os livros chamados de livros da lei, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são os 5 primeiros livros. Esses aí eles compõem o famoso Pentateuco. Penta significa 5. Então são os 5 livros, os 5 rolos aí de livros relacionados aos livros da lei. Depois a gente vai ter o grupo de livros históricos. Os livros históricos são livros que contam a história, especificamente a história do povo judeu. A gente vai ter os famosos livros de poesia e sabedoria. Poesia, professor? Poesia. Né? A gente vai ter livros aí que vão descrever de maneira poética várias coisas, que vão abordar assuntos de maneiras poéticas. Entre os livros de poesias e sabedoria, né, quando fala livro de sabedoria, tem a ver com palavras sábias, conselhos sábios e coisas do tipo. Entre os livros de poesia e sabedoria, a gente tem os famosos salmos, os provérbios, né, o próprio Eclesiastes. Então, a gente está dentro desse conjunto de livros. E o Antigo Testamento fecha aqui com os profetas menores e maiores. Profetas menores tem a ver com tamanho, maior com altura também? Não. Profeta menor e profeta maior são aqueles profetas que escreveram livros pequenininhos ou livros muito grandes, tá? O destaque os profetas menores são aqueles que escreveram livros menorzinhos, como por exemplo, assim, tem histórias descritas menorzinhas, digamos assim, como por exemplo, Abacuque, né? E os profetas maiores são aqueles que têm livros já um pouco maior, né? Talvez o mais clássico, Isaías, né? Tem um livro enorme, mas vários outros também estão dentro desse pacote de profetas, os escritos proféticos, né? Abacuque, Sofonias, Ageu, Isaías, Malaquias, enfim, são vários os profetas, cada qual está englobado, né, dentro de um desses grupos de livros aí. Né? Tem Daniel também, né, que é outro famoso, Ezequiel, enfim, tem vários. Beleza? Vamos aqui para a segunda parte. E a outra parte é a parte, talvez, uma das mais famosas, uma das mais lembradas, que é o Novo Testamento, né? O Novo Testamento inicia-se com os famosos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos têm uma divisãozinha. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinópticos. Por que sinópticos? É porque eles contam a mesma história, ou quase as mesmas histórias, né? Mas cada um sobre uma ótica diferente, né? Alguns dizem, por exemplo, que Mateus, ele por ser judeu, ele escrevia com o objetivo mais de se comunicar aos judeus, então ele falava dos fatos ocorridos, né, com a pegada mais relacionada às questões judaicas, como por exemplo, mostrando sempre Jesus como cumprimento das profecias, né, para mostrar aos judeus
que Jesus era o Messias esperado. A gente tem aí Marcos, ele contando as histórias de uma maneira mais direta, né? Alguns dizem que o Evangelho de Marcos foi muito sucesso entre os romanos, que era um povo mais prático, digamos assim. E aí tem Lucas contando também basicamente quase as mesmas histórias, mas de uma maneira mais detalhada, mais organizada. Alguns dizem que esses escritos acabam endereçados mais aos gregos, que era um povo, né, mais culto, né, mais detalhista. Então cada um atendeu aí um certo grupo. E João, né, ele já é um mais universal, né, já é um escrito para todo mundo, digamos assim. Todos os escritos são para todos, mas João ele já não tem uma especificidade, já é uma coisa mais ampla, mais geral. A gente tem as cartas paulinas, né, escritas por Paulo, são cartas mesmo. Quando a gente fala carta, a gente está falando realmente, né, aquela coisa endereçada para alguém, né. Hoje em dia a gente manda um zap, né, então um tempo atrás se mandavam cartas. E aí a gente tem aí as cartas paulinas fazendo parte aí, também é um tipo de escrita, né? Carta é um tipo de, é um gênero também, né, aí de escrita, enfim. E aí Paulo ele mandava cartas endereçadas a igrejas, a pessoas específicas, né? Falando aí da questão doutrinária, corrigindo alguns erros, enfim. E essas cartas elas compõem uma parte importantíssima também do Novo Testamento, né? Muitos consideram Paulo como um dos maiores nomes aí entre os personagens bíblicos, pela importância da sua pregação por vários lugares da região, né? Ele foi um grande missionário, e também pelas suas escritas. A gente tem as cartas gerais, né? Outras cartas de outras personalidades, né? Pedro, a gente tem aí Pedro é um destaque dessas, né? A gente tem aí outros escritos aí relacionados a outras pessoas importantes, que também abordam temas de maneira geral. E a gente fecha, né, com a última história da Bíblia, que é as histórias do Apocalipse. Muita gente diz, Apocalipse, destruição, fim do mundo, calma. Né? Óbvio que tem histórias relacionadas à temática, mas Apocalipse tem a ver com revelação. Né? É aqueles escritos em que se considera a revelação dos acontecimentos finais. Então Apocalipse tem a ver com revelação, e aí fecha aí, né, com a revelação dos acontecimentos futuros e finais de toda a história, do ponto de vista aí, né, dos cristãos, como os cristãos acreditam aí nessa revelação final. Ok? Então a gente fecha aí com o Apocalipse, com as revelações, contando o final de toda a história, né? E aí a gente fecha também a nossa história de hoje, né, falando um pouquinho sobre a história da Bíblia, falando um pouquinho aí sobre os livros, sobre a divisão. Beleza, meu povo? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seu like, curte, compartilha, ative o sininho, faz tudo direitinho aí, a gente se vê nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!